A gente sempre soube que a diversificação é a chave para ter bons resultados nos investimentos, mas com as recentes quedas dos fundos imobiliários, a gente percebeu ainda mais o quão importante é você ter mais de um ou dois fundos imobiliários em carteira, o quão importante é você não focar o seu dinheiro em um investimento só. Com as recentes quedas de fundos imobiliários, especificamente os de papel ali, né, juntando com o HCTR11, a gente viu diversas pessoas que só investiam nesse fundo imobiliário ficarem desesperadas porque viram o patrimônio cair mais de 40% em um período de 6 meses. E é muito triste ver, porque elas só tinham dinheiro investido nesse fundo imobiliário, e aí elas tiveram todo o patrimônio delas desvalorizado mais 50%. E aí muitas, ao se verem nessa situação, venderam os fundos imobiliários, assumiram um prejuízo e perderam grande parte do dinheiro que tinham. E ao olhar essa situação toda, a gente percebe que o mais triste ainda é que essas pessoas poderiam ter facilmente evitado esse problema construindo uma carteira de investimentos diversificada e diminuindo o risco que elas tinham em um fundo imobiliário só. Ao invés de ter, por exemplo, só HCTR11, elas podiam ter mais uma série de fundos imobiliários que juntos iriam sustentar essa queda que o HCTR11 teve, por exemplo. Dessa forma, nesse vídeo eu vim te ajudar a criar sua carteira de investimentos e não passar por esses perrengues que muita gente passou nos últimos dias. Eu trouxe aqui 5 dicas para você montar sua carteira e evitar ter esses transtornos de ter toda a carteira desvalorizada por conta de um ativo só. E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, sou contador e aqui eu trago vídeos de investimentos para te ajudar a investir e montar sua carteira de investimento. E antes de eu começar a dar essas 5 dicas, eu vou te explicar o que é uma carteira de investimentos em 15 segundos. Uma carteira de investimentos em fundos imobiliários nada mais é que um conjunto de diversos fundos imobiliários diferentes que compõem aí a sua carteira de investimento. Ou seja, uma carteira de investimentos é uma cestinha ali de vários fundos imobiliários diferentes que você tem o seu dinheiro investido. Para a gente começar a montar nossa carteira de investimentos em fundos imobiliários, o primeiro passo é a gente diversificar o nosso dinheiro em diversos fundos imobiliários diferentes. Hoje em dia a gente tem os fundos imobiliários de papel, os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários mistos, né, que são aqueles que investem em papel e em tijolo ao mesmo tempo. Os fundos imobiliários de papel investem em LCIs, que são letras de crédito imobiliárias. Basicamente, eles emprestam dinheiro ali para alguma construtora, né, alguma pessoa que está construindo imóveis. Essa pessoa usa esse dinheiro para construir os imóveis e paga juros para esse fundo imobiliário por esse dinheiro que ele pegou emprestado, né, como se fosse um empréstimo ali que o fundo imobiliário faz para uma construtora. E aí o rendimento desses juros é que o fundo imobiliário distribui para você, investidor. Já os fundos imobiliários de tijolo representam imóveis de verdade, ou seja, a gente tem fundos de shopping, de galpões, eles representam um pedacinho daquele imóvel e aí esse imóvel está alugado, né? E parte do aluguel desse imóvel o fundo imobiliário distribui para você que é investidor. Ou seja, de papel a gente tem papéis de renda fixa e o de tijolo a gente tem imóveis de verdade. Já os mistos, eles são uma junção dos dois. Uma parte do dinheiro ele empresta em LCIs e outra parte do dinheiro dele ele compra imóveis e aluga esses imóveis, sabe? Ele tem renda dos dois lá. E aí quando você for montar sua carteira de investimentos, você precisa ter esses dois tipos de fundos imobiliários dentro da sua carteira, ou pelo menos ter o de tijolo. Porque se você investe só no segmento de papel, por exemplo, você fica exposto às taxas de juros do Brasil. Então, se as taxas de juros estiverem muito baixas, você vai receber menos. Se elas estiverem mais altas, você vai receber mais. Então, você vai ficar muito exposto às taxas do Brasil. Já o segmento de tijolo é um segmento diferente, né? Como o aluguel ali é um preço fixo, ele vai ter um rendimento mais constante. Apesar de ser um pouco menor que o de papel, ele vai ter uma constância maior nos pagamentos, então ele vai te dar mais segurança quando você for investir. Para uma carteira com mais resultados, você tem que ter um pouquinho de cada um, porque fundo imobiliário de papel ele vai te proporcionar um rendimento maior, enquanto fundo de tijolo ele vai te proporcionar uma segurança maior ali, uma constância maior nos seus rendimentos. Além disso, de tijolo ele vai te proporcionar uma valorização maior no valor da cota, porque os imóveis vão se valorizando com o tempo, né? Então a cota acaba ficando mais cara ao longo do tempo também. E para ficar mais claro para vocês, aqui nos meus investimentos, eu tô com a minha planilha aqui de investimentos, eu faço exatamente isso na minha carteira, ó. E aqui eu dividi, né, em galpões, papel, shoppings e fiagro. No caso de galpões e shoppings são fundos imobiliários de tijolo, né, que representam imóveis de verdade. Então eu tenho aqui uma parte em fundos imobiliários de tijolo e no caso aqui o papel e o fiagro são fundos imobiliários de papel. Então eu tenho uma parte aqui em fundos imobiliários de papel também. Então eu divido a minha carteira para ter uma parte ali em cada segmento para eu ganhar dinheiro dos dois lados. Enquanto num eu vou ter um rendimento maior, no outro eu vou ter uma segurança maior. E aproveitando que a gente já tá falando disso, vocês já viram na minha planilha de investimentos que tem uns de galpões e shoppings que são fundos imobiliários de tijolo, vem a segunda dica para você montar a sua carteira de investimentos, que é selecionar setores dentro de cada segmento. Por exemplo, nos fundos imobiliários de tijolo, a gente tem diversos tipos de imóveis, né? A gente tem shoppings, galpões, lajes corporativas, agências bancárias. Então, quando a gente for escolher os fundos imobiliários para montar a nossa carteira, né, o nosso conjunto de fundos imobiliários, é bom que a gente pegue fundos imobiliários de segmentos diferentes. Ou seja, a gente pega uns fundos imobiliários que ganham dinheiro com galpões logísticos, a gente pega alguns fundos imobiliários que ganham dinheiro com shoppings, porque aí a gente não fica exposto em um imóvel só.
só. Lembre-se sempre que o objetivo disso é a gente não ficar exposto a uma coisa só, a gente ter uma diversificação para garantir mais segurança. Então, se você tem, por exemplo, um fundo imobiliário de galpão e o de shopping, se o shopping der problema, se acontecer um lockdown no país, o galpão ainda vai continuar funcionando e te pagando rendimento. Então, isso é bom e te garante mais segurança. No caso dos fundos imobiliários de papel, por exemplo, não vai ter muito como você fugir. A maioria deles ali vão investir em LCIs. Vão ter alguns que vão aplicar o dinheiro além de LCI em outros fundos imobiliários, né? Mas o importante mesmo é você pegar fundos imobiliários que emprestam dinheiro para pessoas diferentes, sabe? Para compradores diferentes. Por exemplo, a gente teve agora a recente queda dos fundos imobiliários HCTR11, VSLH11 e DEVA11, né? Por que esses três fundos imobiliários caíram muito? Porque ambos emprestavam dinheiro para o mesmo querido lá, que foi o querido que deu o calote, se não me falha a memória, o circuito das compras. Então, esses três fundos imobiliários caíram muito, diminuíram muito os rendimentos, porque um querido resolveu parar de pagar e aí acabou com os fundos imobiliários. Se você tinha esses três fundos imobiliários de papel, você se ferrou, porque todos os três caíram muito e aí desvalorizaram pra caramba a carteira do investidor. Então, a estratégia nesses casos dos fundos imobiliários de papel é pegar fundos imobiliários que emprestam dinheiro para pessoas diferentes, devedores diferentes, porque aí você evita problemas. Se um devedor der calote, ele vai prejudicar um fundo só e não todos os fundos imobiliários de papel da sua carteira, por exemplo. Ah, Guilherme, mas como olha isso? Tem que abrir o relatório do fundo imobiliário e ler lá os devedores, né? Tem que dar uma analisada. É tranquilo? Não é tranquilo, precisa de um pouquinho de esforço, mas pô, é o seu dinheiro que você está investindo, então o ideal é que você faça essa análise mesmo, porque você quer ter resultado, não é mesmo? E aí, voltando aqui para minha planilha, né? Estou mostrando para vocês como eu faço na prática, porque que eu não só falo, eu faço na prática também. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho fundos imobiliários de galpões, que é um setor do fundo imobiliário de tijolo, né? Então eu tenho 3 aqui em galpões. Dentro de novo do fundo de tijolo eu tenho shoppings, então eu tenho 2 shoppings aqui. E aí dentro do papel eu tenho IRDM11, MXRF11 e HCTR11, todos aqui com devedores diferentes, né? E eu tenho um Fiagro também, que não deixa de ser um fundo imobiliário de papel, é muito parecido, só que aí ele empresta dinheiro para o setor do agronegócio, né? Ele é tipo um fundo imobiliário, só que do agronegócio. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre ele, mas a questão é, fundos imobiliários diferentes, devedores diferentes para diminuir o risco. Terceira dica que eu tenho para dar para vocês é que quando for escolher um fundo imobiliário, escolham os fundos imobiliários maiores ali na nossa bolsa de valores, ou seja, aqueles fundos que têm uma maior quantidade de imóveis, aqueles fundos que têm uma maior quantidade de pessoas negociando, porque aí a sua compra e venda vai ser mais tranquila e você vai ter um fundo muito líquido, ou seja, um fundo que você consegue comprar e vender toda hora, porque tem muita gente procurando por ele a qualquer momento. Primeiro indicador para ver isso é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é esse número aqui, pessoal, que fica no Funds Explorer. Ele representa nada mais, nada menos que o total de bens que esse fundo tem, né? O total de dinheiro que esse fundo tem. E aí, para vocês pegarem o número de referência, geralmente um fundo grande tem acima de 1 bilhão de patrimônio líquido, sabe? Os maiores ali tem acima de 1 bilhão. Então, optem por escolher esses fundos maiores, que tem uma maior quantidade de recursos e que já tem bastante coisa dentro deles. Vai ser mais seguro para você, porque eles têm mais experiência, tem mais gente investindo e tem mais gestores por trás. Segundo ponto para você olhar isso é a liquidez. A liquidez mostra a quantidade de cotas desse fundo que é negociada por dia, né? Então, quanto maior a liquidez aqui, melhor. Nesse caso aqui, RDM11, mais de 83 mil cotas são negociadas diariamente. Geralmente, uma liquidez acima de 10 mil eu já começo a comprar, mas quanto maior, melhor. O importante mesmo é o patrimônio. Optem por fundos maiores aí com patrimônio com mais de 1 bilhão de reais. A quarta dica que eu trago para vocês também na hora de montar a carteira de fundos imobiliários é diversificar a gestora dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm uma gestora por trás, que é quem faz a gestão do fundo, né? Quem que tá comandando o negócio aí atrás. E cada fundo imobiliário dentro da bolsa de valores tem uma gestora por trás. Essa questão de escolher a gestora mais confiável e a menos confiável é muito difícil, principalmente para quem tá começando, porque não tem tantos dados assim, não tem muita coisa para analisar, sabe? Então é meio complicado analisar essa questão de gestora. Mas a ideia é a gente não pegar fundos imobiliários da mesma gestora, a gente diversificar um pouquinho ali entre as gestoras. Eu tô falando isso, pessoal, porque pode acontecer de dar alguma crise em alguma gestora, né? Alguma gestora passa por crise de desconfiança e tal, e se você tem todos os fundos imobiliários de uma gestora só, aí o mercado pode penalizar aqueles fundos imobiliários e aí a sua carteira pode desvalorizar. Então, para evitar esse tipo de transtorno, é bom a gente pegar gestoras diferentes. E para olhar a gestora de fundo imobiliário, é só você entrar no site dele do Funds Explorer, por exemplo, que eu tô com o KNR11, você vem bem aqui embaixo, ó, e vem pro relatório gerencial, que aí você vai ver qual é a gestora. Por exemplo, do KNR é a Quiné. Então eu vou vir aqui em relatório, ó, que é o relatório gerencial, e aqui ele vai me mostrar, né, que a gestora aqui é a Quiné Investimentos. Da mesma forma que se eu, por exemplo, entrar nesse aqui, né, BTAL11, se eu vir aqui no relatório gerencial dele, vai aparecer outra gestora para mim. Deixa eu mostrar para vocês. Vou vir aqui no relatório, ó, e ele vai mostrar que a gestora aqui é o BTG Pactual. Então já são gestoras diferentes, algo que é legal você ter aí dentro da sua carteira de investimento. Não tô falando que você não
não pode ter fundos imobiliários de gestoras iguais, tá? Porque até eu tenho fundos imobiliários de gestoras iguais. A questão não é isso. A questão é, tome cuidado em ter toda a sua carteira de uma gestora só, porque essa gestora pode entrar em crise, pode dar alguma coisa ali. Se você tiver toda a sua carteira nessa gestora, o seu dinheiro ele pode ser um pouco prejudicado. Então tente também ter fundos imobiliários de gestoras diferentes para diminuir um pouquinho o seu risco. Mesmo que esse risco ele seja um risco assim pequeno, né? É bom a gente se prevenir. E obviamente, se você tiver em dúvida se aquela gestora é boa ou não, você pode dar um Google também para verificar o histórico daquela gestora e tudo mais. E por fim, a última dica desse vídeo para você montar sua carteira de investimentos topzera é pegar fundos imobiliários com um bom histórico de pagamentos. Essa daí é a dica top, é aquela dica para você não perder de vez. Você não pode deixar de pegar fundos imobiliários com um bom histórico. Quando a gente está analisando um fundo imobiliário, o indicador histórico de um fundo imobiliário é muito importante, porque se a gente tem um fundo imobiliário que vem se performando bem ao longo do tempo, né? Se no período de 2, 3 anos, nos últimos 3 anos ele vem crescendo, a chance dele continuar crescendo é muito grande, porque esse fundo ele já está crescendo, ele já está fazendo um bom trabalho. A gente vê que esse fundo está tendo uma evolução ao longo do tempo. E se ele já teve essa evolução, a chance dele continuar tendo essa evolução é muito maior. E se for um fundo de tijolo, por exemplo, isso pode indicar uma boa qualidade dos imóveis, porque se aquele fundo ele investe em imóveis e a cada ano que passa os rendimentos aumentam, significa que aqueles imóveis são bons, que eles estão atraindo pessoas e eles estão se valorizando. E um exemplo de fundo constante é o HGLG11. Olha só, se a gente vir, por exemplo, aqui no gráfico de dividendos dele, a gente consegue ver que ele é um fundo constante porque ele começou aqui em 2011, né? E olha só, desde 2011 ele vem mantendo o rendimento dele. Não teve nenhum mês que ele parou de pagar e os dividendos se mantiveram no mesmo valor. E atualmente, né, desde 2021 ele teve um aumento aí nos rendimentos e ele tá pagando mais. Então esse aqui é um exemplo de fundo constante que tem um histórico bom, né? E aí isso se aprofunda ainda mais se a gente subir aqui, ó, e olhar o gráfico de valor patrimonial, ou seja, o valor que esse fundo tem no patrimônio dele, né? O valor total de dinheiro desse fundo. Ele começou aqui com valor patrimonial em 101 e fechou aqui com valor patrimonial em 153. Então esse fundo ele se valorizou, né? Ele teve o valor dele crescendo. Então esse aqui é um ótimo indicador pra gente que tá investindo. Significa que ele tá valorizando, que os imóveis são bons e que ele tá rendendo aluguel. Procurem fundos assim para vocês investirem, porque vai dar uma segurança maior. Ah, Guilherme, então quer dizer que eu não posso investir em fundos imobiliários novos que acabaram de entrar na bolsa de valores e que estão começando a pagar agora, que não tem nenhum histórico? Então, não é que você não pode investir, mas é para você tomar mais cuidado com esses fundos, porque como eles não têm um histórico, você não tem muito indicativo para olhar. Você pode arriscar ali uma certa parte do seu dinheiro, mas tenha também, não se esqueça desses fundos que já se provaram, que têm um bom histórico e que estão pagando bem. Esses aí você tem que ter. Esses aí são obrigatórios para você ter também em carteira. Esse então foi o meu vídeo para te dar dicas aí para você montar sua carteira de investimento. Depois dessas dicas eu tenho certeza que a sua carteira de investimentos vai ficar muito melhor. E deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você tem outra dica para ajudar também os coleguinhas a montar a carteira de investimento. Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike, me xinga nos comentários para me dar engajamento. Brincadeira, eu choro no banho. Um grande abraço e até mais.